evento carioca se não rolasse atrasos, correto? Então, eu vou chamar aqui o pessoal. Desculpa, vou fazer uma cola aqui, porque é muita coisa organizar o evento e eu não quero correr o risco de falar errado o nome das pessoas. Eu vou chamar para essa mesa agora, né, que é a utilização do podcast. Domênica Mendes, do Perdido na Estante. A Rica Ludraga, do Lado Black. O Thiago Queiroz, do Tricô de Paz. Esse daqui é milionário, porque ele tem 3 filhos, gente. Apoiem lá o Tricô. Eita, vamos lá. O Alcísio Neto, do Lado do Rio. E o GG, Gustavo Guimarães. Vamos lá, eu vou sentar aqui enquanto eu vou fazer a minha introdução aqui dessa mesa, né? Porque eu descobri que utilização é uma coisa que cada um tem uma ideia diferente, né? Então vamos lá para a gente poder dar uma ideia inicial para começar esse debate. Diferente do que acontece com o podcast, os produtores de conteúdo de vídeo não possuem feed, ou seja, quando eles produzem para o YouTube, a plataforma guarda todos os vídeos e os dados relacionados à visualização deles. Se o YouTube, por um acaso, decidir tirar do ar o canal, é o fim daquele conteúdo. Isso sem falar no fato de que não há competição com o YouTube. Enquanto os podcasts possuírem plataformas diferentes como Spotify, iTunes e Deezer que hospedam o seu feed, ou seja, se o Spotify sair do ar amanhã, isso não significa o fim do seu podcast. Tendo isso em vista, algumas dessas plataformas têm investido em conteúdo exclusivo, ou seja, o Spotify procura um podcast e pede conteúdo que só pode ser pede conteúdo que só pode ser encontrado no próprio Spotify. É o caso do podcast do Café da Manhã, por exemplo, que se o Spotify decidir descontinuar, simplesmente desaparece. Tendo isso em mente, o que vocês pensam dessa estratégia? Tendo isso em mente, o que vocês pensam dessa estratégia do conteúdo exclusivo do podcast? Vocês acreditam que o nosso futuro é ficar com os youtubers produzindo conteúdo para as plataformas que os pagarem para isso? Senhores, discorram sobre esse assunto. Ou se eu não deixei claro. Quem quer começar? Então, eu acho que eu vou começar. Eu sou a Luísa, do Lado Black. E eu acho que a gente já tem no podcast uma percepção que quem conhece a gente já tem uma noção maior, mas quem não conhece que é bem contra, na verdade, essa inserção dos conglomerados, assim, né? Já vou falar que não tô feliz com a Globo mesmo, quero que a Globo se foda. Porque justamente assim, o meu problema não é um grande conglomerado começar a fazer podcasts. É como somos tratados enquanto produtores. Assim, o Lado Black produz há 5 anos, a gente está fazendo 5 anos de podcast. A gente tem aí o pessoal do Ponto G, a Ira, a Bia, o pessoal que está produzindo aí há 10 anos podcast. Eu acho um absurdo a galera que começou a fazer podcast ontem vir aqui olhar pra minha cara e falar como que eu vou monetizar meu podcast, sendo que eles começaram com dinheiro, sabe? Eu fui no Spotify for Summit também, né? E a galera lá fazendo, como ter seguidores? Daí, como ter seguidores é você ser uma blogueira com 500 mil seguidores, daí você faz um podcast, daí você vai ter 100 mil ouvintes, você vai, olha que lindo, que de boa, né? Então, assim, eu sou muito contra esse princípio da gente ficar muito encantado com as possibilidades dessas plataformas. E eu sou do que a gente tem que ter todos os pés atrás. O Lado Black tem todos os seus episódios. A gente tem o nosso próprio servidor. A gente paga.
A gente paga para hospedar os nossos episódios, a gente paga para ter tudo, na medida do possível, sendo nosso. Inclusive, vou dar um spoiler, é um projeto, né, dos nossos integrantes conseguir possibilitar isso para outros podcasts, esse tipo de independência, seja na hospedagem, seja na edição, para que a gente dependa cada vez menos desses conglomerados, porque realmente na época do SoundCloud já tinha isso. O SoundCloud decidiu que você tem, sei lá, 30 segundos de música que eles não permitem, acabou o seu podcast, perdeu o Brainstorm 9, o B9, já perdeu todos os episódios, a pira, sabe, no SoundCloud. Então, é extremamente perigoso, assim, a gente tem que saber usar, né, não vou sair hipócrita, o lado Black está assim no Spotify, no Deezer, se a Globo quiser vincular ele lá, é só me pagar porque eles têm dinheiro, mas pode pôr lá também, que é um ótimo conteúdo, mas eu jamais quero depender dessas plataformas, né? Jamais quero que outros produtores dependam dessas plataformas, porque justamente se a youtuberização hoje existe, é porque em determinado momento os produtores de conteúdo ficaram de boa e permitiram que isso acontecesse. Que é a mesma coisa que a gente corre hoje em dia. Em certo momento o Spotify vai começar a pagar por conteúdo exclusivo e a galera vai e de repente já vai estar todo mundo lá. Então é preciso a criticidade agora. Só fazer uma observação, caso alguém daqui da plateia não saiba, podcast pode ser em vídeo também, tá? Mas o que aconteceu foi que o YouTube facilitou tanto a vida dos produtores que foi um meio de se migrar tranquilamente, e aí acabou que quase ninguém produz hoje em dia podcast em vídeo. Só queria falar algumas coisas sobre isso, porque acho que tem uma série de sub-debates que a gente tem que fazer. Tem questão, por exemplo, o café da manhã, que você falou que é um conteúdo comprado pelo Spotify, tá, mas enfim, mas é um conteúdo exclusivo. Mas assim, a Folha de São Paulo certamente tem um master disso, e se um dia que esse contrato for quebrado, eles podem simplesmente publicar em outro feed. Porque a Folha de São Paulo, com certeza, tem um servidor para pagar e manter, porque eles mantêm PagSeguro. Eles certamente eles entendem esse negócio de internet. Então assim, no dia que esse contrato deles não for mais interessante para eles podem simplesmente continuar com o caminho deles. Isso não é problema nenhum. E, por exemplo, meu podcast é meio que mais ou menos isso com a Central 3. A Central 3 tem o seu servidor. O lado B tem todos os episódios lá. Então, no dia que a gente for tirado do Spotify, por exemplo, se isso acontecer, o nosso feed vai continuar livre e leve e solto. Isso é uma coisa. Mas eu acho que tem um outro debate sobre conteúdo exclusivo, que é, por exemplo, a gente tem financiamento coletivo lá que ajuda a gente, que eu acho que é um método muito maneiro de monetizar a sua plataforma, porque são as pessoas que realmente se importam com o conteúdo, que querem você cada vez maior, mais forte, alcançando mais gente. Eu acho, eu não tenho nem palavras para agradecer o pessoal que ajuda a gente, inclusive. Mas eu jamais teria, por exemplo, um segundo feed semanal secreto para quem paga para mim no Padrim. Isso jamais aconteceria. Na minha opinião, eu acho que você selecionar o que as pessoas podem ter acesso ao seu conteúdo pela contribuição que eles fazem a você na plataforma de financiamento coletivo, que é uma coisa muito comum entre youtubers, entre outros podcasts, enfim. Tem um podcast, inclusive, que eu ouço em inglês, o BongaCast, que metade dos podcasts deles são exclusivos para quem paga. Eu acho escroto, eu conheço o dono, já falei isso para ele. Mas enfim, eu acho que isso é um método ruim de tentar expandir, de tentar expandir a sua lucratividade, a sua rentabilidade, através de criar um clubinho onde você cria um podcast da piadinha interna, né? Que só, sei lá, 150, 200, 300, 500 pessoas vão ter acesso àquele feed. Isso eu acho completamente errado e eu acho uma estratégia ruim. Então, fica esse debate também sobre o conteúdo exclusivo criado pelo próprio criador como um diferencial do seu produto. Eu acho que isso é uma estratégia muito ruim. E em relação às plataformas, eu concordo plenamente com o que a nossa amiga disse, então, fiquei na fala. Eu gostei do ponto. Eu não acho que corre o risco da gente, nosso Spotify, a gente vai pagar para todo mundo aqui, tá? Assim, vai desembolsar, não vai. Hoje a gente cadastra no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, porque a gente quer, é mais um lugar para distribuir. Se você não quer, você faz. Então eu acho que até por isso, talvez, eles não tenham uma preocupação tão latente com a gente de pagar a gente por isso. E aí eu olho e
falo, tá bom, me paga, me contrata que eu faço um programa exclusivo pra você, e o programa não é meu, é do Spotify, e aí, claro, que ele vai distribuir como ele quiser, tá? Porque a gente tá falando de profissionalização mesmo, só que aqui a gente tá muito voltado para uma questão independente. Então, no fator independente, eu não sei vocês, mas os meus downloads todos duplicaram jogando no Spotify. Entendeu? Eu mesmo consumo podcast pelo Spotify. Porque pra mim é muito mais fácil eu estar no escritório e abrir lá, que é a única coisa que eu tenho acesso na hora, e deixar rodando do que ficar procurando em site, um agregador de celular que eu não posso utilizar lá. Então assim, né? Não quer ter, tá ok, eu acho que a mídia é boa exatamente por isso, que você tem essa liberdade, mas eu não acho que exista um perigo, a não ser que, depois do mês anterior, né, todos os agregadores vão cair, porque eles que têm que pagar direito autoral das músicas, e aí só sobra o Spotify. Aí realmente vai ser complicado, mas enquanto for uma opção minha jogar lá, por favor, me ouçam onde vocês quiserem, só ouvo, então eu vou ouvir. Então eu não vejo muito disso não. E essa questão que você falou de produção exclusiva, né, para apoiadores, depende também muito da comunidade que você tem, assim, né? Eu concordo com você que não funciona como estratégia, inclusive eu utilizei no Perdidos por um tempo. Eu criava um bloco próprio, determinada categoria lá, que me dava muito mais trabalho, na verdade, para fazer do que o programa em si, né? E aí o pessoal falava, meu, joga isso no feed. E eu não posso jogar no feed porque vocês estão pagando para isso, né? E eles falaram, não, joga no feed geral que a gente não liga. Aí eu falei, ok, entendeu? E aí eu mudei. Então, assim, eu não vejo qual é o problema, porque o podcast, ele é uma mídia independente e que você pode utilizar como você quiser. Então, entendeu? O lance é você descobrir o que é o seu público, o que ele deseja e como você chega nele. Só que quando a gente fala de monetização, existe esse problema, porque todo mundo quer ser monetizado, só que a gente pede para as pessoas erradas, né? A gente quer cobrar do Spotify que ele pague porque tem anúncio. O Spotify não vai pagar para você, cara. Você não tem um contrato com ele, entendeu? Você está jogando lá o seu conteúdo, entendeu? Então eu acho que existe uma certa confusão e é uma velha luta da gente batendo às vezes em quem tem que bater, né? E quando a gente fica se esmurrando aqui embaixo, em vez de pensar, poxa, como é que a gente consegue de fato monetizar? Como é que a gente vende produto? Como é que a gente, sei lá, faz aliança, entendeu? Porque, desculpa, sei lá, o meu padrinho é baixo, ele não paga nem o custo do servidor, né? Nesse sentido de servidor, o que eu fiz, na verdade, com o podcast delas, que eu não sei, né, quem aqui conhece, ele começou com uma campanha em março para incentivar as pessoas a resolverem